Contos de Editurno, Imortais e Monstros, O Demônio do Norte. Nos dias do silêncio de Ninro, um Gwael surgiu na Floresta Alta, região próxima das cidades sem senhor. 4 batedores então desceram de Aldruma para expulsar aquele que era chamado de Demônio do Norte, das proximidades. No entanto, descobriram que aquela criatura não era maligna, e por isso pediram a ajuda para os Búmis, conseguindo levar aquele ser para o oeste. Selror e Lumanui ficaram encarregados de acompanhá-lo, enquanto os irmãos Lumo voltaram para a cidade de Sumarino. Antes de entrarem na cidade, as notícias da derrota do Gwael já tinham chegado. Deste modo, a população se reuniu para festejar, animados para ver se eles trariam a cabeça do monstro a fim de reivindicar a recompensa. Um representante dos comerciantes, Leruto Láurea, também estava na entrada da cidade, esperando pela prova cabal da queda do demônio. Começaram a gritar de alegria quando viram 3 figuras surgindo de dentro do bosque. O que durou pouco, uma vez que as vozes silenciaram-se quando perceberam que não traziam nada do que esperavam. Assim que os batedores entraram na cidade, as pessoas se espremiam para ver se havia com eles algum pedaço do corpo do Gwael. Leruto se colocou diante deles e, pedindo silêncio para a multidão, disse: "Bem-vindos, estrangeiros! Ouvimos dizer que vocês derrotaram o Demônio do Norte." "Quem te disse isso?" "Alguns caçadores voltaram da floresta e disseram que 4 homens cercaram o monstro, possibilitando que eles fugissem. Antes que estivessem longe, ouviram o som do inimigo tombando. Deduziram que ele tinha sido derrotado e agora vocês estão aqui entre nós. Já sabemos que sobreviveram ao confronto. Onde está seu colega?" "Ah, meus sentimentos. Certamente estão esperando a recompensa. Sei que entendem, mas preciso ver uma prova de que derrotaram o demônio mesmo. Só formalismos." Os comerciantes haviam prometido 100 moedas de ouro para quem resolvesse o problema do Gwael, que gerava grande prejuízo aos negócios de mineração e exportação. Mas, por ganância, Leruto estava pronto para colocar todas as críticas possíveis para barganhar a recompensa. Estava um pouco nervoso por ter que fazer isso com guerreiros, e quando viu que os 3 homens não traziam nada do Gwael consigo, ganhou um pouco de segurança. "Tranquilidade para vocês, povo de Sumarino", disse farto para a multidão como se estivesse ignorando Leruto. "Não trouxemos a cabeça do Gwael, pois não matamos a criatura. O Gwael está vivo e está sendo conduzido para Pan nesse exato momento. Ele não será mais um problema para vocês." Farto continuaria se a multidão não tivesse se exaltado depois da notícia que o Gwael não estava morto. Aproveitando que ele se calou, Leruto tentou colocar a multidão contra eles. "Ora, então quer dizer que não mataram o demônio e agora querem roubar o dinheiro do povo de Sumarino?" Farto ignorou novamente Leruto. Voltando-se à multidão, continuou a falar. Sua entonação agora era forte e sua voz sobressaiu sobre as outras, fazendo com que todos se calassem para ouvi-lo. "Povo de Sumarino, vimos o Gwael e discernimos que ele não é uma criatura maligna. Não estamos aqui por dinheiro, apenas queremos compartilhar a alegria do Oeste e trazer boas esperanças para vocês. Mas uma coisa traz preocupação. O Demônio do Norte ainda está na Floresta Alta. Tomem cuidado e fiquem longe daquele lugar, até que os Búmis investiguem a situação e expulsem o inimigo." "Ah, agora tudo está claro. Vocês são amigos dos animais falantes. São espiões deles!" gritava Leruto. O povo novamente se exaltou. Os irmãos trocaram algumas palavras entre si como se estivessem sozinhos.
Saíram dali adentrando mais a cidade à procura de algo para comer. A maioria dos lugares parecia ter pessoas de mau humor e de má vontade para atendê-los. Finalmente, chegaram em uma feira e ali compraram algumas frutas. Ao comprarem, as pessoas notaram que eles tinham algumas moedas de ouro, o que fez com que o humor delas mudasse de maneira repentina. Eles sentaram um degrau perto da feira para comer, rodeados de curiosos que abordavam os três, tentando vender vários tipos de coisas ou simplesmente pedindo esmolas. Depois de comerem, começaram a tocar uma música de batida popular que encheu aquela praça e fez com que as mais pessoas se aproximassem. Até a noite eles cantaram e tocaram, fazendo com que os submarinos ficassem felizes e esquecessem por um momento sua ganância. Mas outras pessoas que não estavam envolvidas com o comércio ainda desprezavam os irmãos. Boatos começaram a circular rapidamente na cidade, sendo o mais famoso o que dizia que um flautista mágico dominava o demônio do norte para raptar as crianças e mulheres que eram atraídos pela música para a floresta. Aproveitando-se disto, os administradores comerciantes atiçaram os populares, disseminando toda espécie de difamação contra os aldrumanos. Mesmo com as calúnias, os três irmãos conseguiram uma hospedagem e pela manhã compraram cavalos, viajando para Minzur. Naquela cidade, descobriram que várias pessoas também tinham desaparecido nas noites passadas. Suspeitavam que isso estava atrelado diretamente ao canto que ouviram na floresta, e por isso ficaram na cidade. Durante o dia, eles cantaram para os habitantes de Minzur, aliviando seu desespero, e à noite vagavam pelos bosques ao redor da cidade e na mina, buscando alguma coisa suspeita. Nada descobriram, tudo estava calmo na região. Depois de uma semana, os mineiros voltaram para o trabalho e os três viajaram para Azinur. Em Azinur, encontraram Mon Láurea, o rei de Láurea e o maior dos construtores entre os homens. Estava com o seu grupo de trabalho e foi contratado para a construção de uma muralha em volta da cidade, ideia copiada posteriormente pelos próprios Pasca. Os três irmãos foram recebidos com mais cordialidade em Azinur do que nas outras cidades. Seguindo o costume, cantaram para os habitantes e os trabalhadores de Mon. Mon gostou muito da música, sendo a primeira vez que se alegrou depois do sumiço da sua filha Lilo. Depois da música, Mon se aproximou deles para conversar. Tranquilidade para vocês, meus amigos. Vim agradecer por sua apresentação hoje. De onde vieram? Tranquilidade para você, majestade. É uma honra para nós conhecê-lo. Eu sou Fartulumo, esses são os meus irmãos, Dernon e Bóren. Somos filhos do rei Flart de Alduruma. Ah, sim, filhos do Fartulumo. Bem que reconheci sua voz de algum lugar. Fico feliz em saber sobre ele, faz tanto tempo. E quais são as notícias sobre o seu reino? Vivemos como nos primeiros dias, meu rei. Nosso pai governa Aldruma e fundou a cidade junto com Lana Triname e Lorton Maston. Sob as tradições do jardim, seguimos até hoje, majestade. Ninguém me chama assim há muito tempo. Não se preocupe com formalismos, amigos. Abandonei o trono desde que... Nós sabemos disso. Ainda assim, reconhecemos nobreza em vossa majestade, um dos maiores da primeira geração. Todos os aldrumanos contam histórias e cantam canções sobre o Senhor Alteza, concluiu Dernon. Mon se emocionou tanto que ficou sem resposta. Então eles mandaram outra música, dando a deixa para a ceia. Beberam vinho e comeram a carne do gado de Azinur, a melhor da região. Naquela noite, antes de se recolheram, os três irmãos resolveram explorar os bosques próximos como era hábito. Os aldeões indicaram que seguissem pela estrada principal, pois lá mesmo ocorreu a maioria dos desaparecimentos. Mon também pediu para acompanhá-los.
A noite estava quieta. Os batedores sentiram que aquela seria outra ronda infrutífera, e por isso ficaram mais relaxados. Boren e Farto conversavam com Mon, aproveitando aquela bela e estranha noite de outono, em que uma brisa fria do leste soprava, indicando o inverno que se aproximava. Em alguns instantes, Dernon percebeu que a brisa estava conduzindo seus caminhos e que os 4 já tinham saído da estrada principal. Nesse momento, o som do vento começou a mudar, se assemelhando ao canto de uma mulher. Os irmãos se sentiam convidados a seguir a brisa onde quer que fosse, mas Mon reagia diferente. Ele parou como se um raio tivesse acertado sua cabeça, em estado de choque. Tomando a dianteira, Mon saiu disparado para dentro das árvores, reação que fez com que os irmãos despertassem daquele encanto e o seguissem. Apertando o passo, os 4 eram conduzidos pela voz, que foi ficando mais forte e mais alta, até que viram uma figura feminina, que vestia couro, roupas escuras e tinha uma pele branca iluminada pela lua. A mulher cantava lindamente, de uma maneira que embaralhava os sentidos dos irmãos. Mon Lauria, no entanto, estava mais atento e tenso que um predador na iminência do ataque, e antes de darem um passo em direção à mulher, ele soltou um grito tão forte que foi escutado até pelas pessoas no interior das muralhas. A mulher parou de cantar. Apesar de estarem longe, perceberam que a sua expressão ficou tensa. Por alguns instantes ela estava paralisada, olhando para Mon. Ouviram então o som de cascos de cavalos, o que fez que ela fugisse para dentro do bosque tão rápido que sumiu. Os 4 tentaram segui-la, mas não encontraram nenhum vestígio, como se Lilo nunca estivesse ali. Os cavaleiros que chegaram eram os Pasca e alguns homens de Azinur que, por causa do grito, achavam que os 4 precisavam de ajuda. Depois daquela noite, Farto e Mon organizaram grupos para vasculhar a floresta todos os dias e noites em busca do demônio do norte. Em um desses dias, chegaram mensageiros de Sumarino dizendo que os habitantes de lá estavam sumindo novamente. Eles culpavam os irmãos Lumo baseados naquele boato do flautista e exigiam que os 4 batedores fossem presos e levados para julgamento. Outro mensageiro de Minzur chegou depois para trazer as mesmas mensagens, exceto a parte das exigências. Foi no mesmo instante da chegada dos mensageiros de Minzur que Selror e Lumanui chegaram na cidade. Os homens de Azinur ficaram alarmados pela presença de Lumanui, o Bumi Tembolso, e estavam prontos para atacá-lo se Farto não estivesse intervido. Eles não aceitaram deixar que Lumanui entrasse, obrigando a Farto, Dernon e Boren se reunirem com os seus companheiros fora da cidade. Mon os acompanhou. Agora faz sentido que o Gwael não seja o verdadeiro demônio do norte. Mas para onde ele leva essas pessoas e para quem? Ponderou Boren. Minha filha não é um demônio, protestou Mon, calando-os. Ela está viva! Ela está viva, disse finalmente num sussurro para si mesmo. Ela é a mesma mulher que tinha se casado com o Ninro no jardim e que sumiu com o Levan anos atrás, concluiu Lumanui. Essa fala deixou todos pasmos e calados. Olhavam com profunda preocupação uns para os outros, até que Mon tomou iniciativa. Minha filha se casou com o Senhor do Jardim e agora é companheira da Serpente dos Mundos. Mon não conseguia respirar e sentia o seu peito apertado. Se afastou do grupo e sumiu entre as árvores. Os batedores e o Bumi resolveram que ele devia ter seu espaço para digerir aquelas informações. Então Lumanu explicou aos batedores o que sabia sobre Lilo e como ela tinha se aliado ao Levan. Mas o que Levan deseja com essas pessoas? Perguntou Dernon.
Talvez queira criar mais demônios, sugeriu Selror. Vocês souberam o que aconteceu com Gwael? Ele voltou à sua forma de homem, e foi isso que nos disse. Num dia comum de trabalho, estávamos voltando para a cidade, mas ouvimos um som de canto feminino que vinha de uma caverna ali perto. Meus amigos e eu resolvemos seguir aquele som, mas eles ficaram loucos e entraram sem hesitar na caverna, sumindo na escuridão. Eu também entrei depois para buscá-los, e de alguma forma que não sei explicar, aquela caverna ficou clara e quente. Era uma luz pálida e avermelhada, e havia gritos e vozes de dor. Então vi meus amigos e uma mulher, e uma enorme serpente vermelha que os envolvia. E eu não lembro de mais nada. Acho que a última coisa que me lembro é aquele monstro. E ele me viu. E de repente eu não via nada além daqueles gigantescos olhos amarelos. Lembro apenas de vozes que diziam coisas estranhas que eu não entendia. E lembro que eu sentia nojo e rejeitei. Não sabia o que era, não sabia se era um convite, mas eu rejeitei. Temos que encontrar essa mulher imediatamente. Chamarei os Bumes e os vigias e avisarei a Ninhu e aos iluminados, e preciso da ajuda de vocês aqui, disse Lumanui. Lilo nunca mais foi vista na região e as pessoas pararam de desaparecer. Mon não voltou para o sul, construindo para si uma cabana na Floresta Alta. Os batedores foram expulsos das 4 cidades por conta da sua amizade com os animais falantes, que eram caçados pelos habitantes locais.